Olá, terráqueos! Bem-vindos a mais um programa do Feio Forte Formal Show. Aqui quem fala é Fernando Magalhães. Boa noite, bom dia, boa sorte! Estamos aqui mais uma vez com o quórum completo reunido. Senhor Fábio Snox Moreirão, olá. Olá. Uau. Só isso. Sucinto. Senhor Igor Oliveira, como vai? Tudo ótimo. Um salve para o meu filho que tirou boas notas no interminável primeiro bimestre desse ano. Boa, E garoto. um feliz aniversário para as irmãs Kimberly e Kelly Dio, que estão hoje completando 59 primaveras, e obrigado pelos serviços prestados à boa música. Obrigado. Muito bem. E Elas, senhor... aparecerão no programa em breve. Em breve. Oh, mano. E diretamente da terra da Austrália, o senhor Marcos Tuco Cotrim. Olá. O homem do futuro. O homem do futuro. Aqui já acabou, quase já acabou o corona. Posso dizer que nós estamos no futuro mesmo. Mas é possível acabar o corona, gente. É possível. Só não é tão. Mas é isso aí. Boa noite. Boa noite, amiguinhos. Boa noite aí. Bom dia para quem estiver vendo. Bora falar de disco. É isso, seu Fernando? Isso aí. Programa de hoje, programa especialíssimo de música, que nós gostamos muito. 50 anos de discos de 1970. Isso. Faremos uma breve seleção, breve resenha dos discos que movimentaram nossos corações ainda não nascidos, que foram lançados no maravilhoso ano de 1970. Quando éramos mais leves, né? Quando éramos mais leves. Éramos etéreos. Não tínhamos matéria. Estávamos aqui. Estava desenterrando defunto. Que coisa. Mas antes da gente começar aqui, só queria lembrar todo mundo que se você estiver nos ouvindo / vendo no YouTube, sigam o canal, deem seu joinha, faça o seu comentário. Ativa o sininho para saber sempre que está lançando um novo programa. Saiba também que estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Estamos tudo lá. Para maiores detalhes, está tudo lá no comentário, se você estiver no YouTube, e também em outro agregador. Está lá nos comentários falando onde nos seguir. E agora, vamos lá! Primeiro bloco! O que é esse primeiro bloco? Nós vamos começar a nossa jornada musical sobre esses primeiros discos que escolhemos. O que acontece é que a gente meio que definiu 5 discos por cabeça, por alma. Mas... e os critérios, eles são também etéreos, como nós éramos em 1970. Eu não sei quem gostaria de começar aqui essa jornada musical, mas já que ninguém falou nada... O que pode ocorrer, vai ocorrer com certeza, é que vão ter discos que vão estar presentes em várias listas. Então, sim, se torna o programa um pouco mais rápido. Nós vamos cada um já fala do mesmo disco e passamos. Principalmente nesse ano de 1970, né? Que é um ano incrível. Sim. Só bala. Acho que assim, é só legal frisar antes que assim, eu particularmente não fiz número 5, número 4, eu escolhi 5. Sim. Então tá, assim, não tem ordem. Não tem ordem esses 5 discos. Para mim, pelo menos. Eu só queria fazer um popurrí fanfarronesco antes da gente começar os discos, para falar de fatos e imagens de 1970, para a gente saber esse ano, 1970, o que aconteceu? O que as pessoas fizeram nesse ano de 1970? Além de discos maravilhosos. E eu vou falar alguns dados que você que viveu em 1970 ou que gostaria de ter vivido em 1970 vai falar, puxa vida, que ano mais pitoresco, não é verdade? Então aqui, eu acho que o que é importante a gente saber, pela cara do seu Fábio Moreirão, aí vem merda. Você que está só ouvindo, se você ver a cara dele, você fala, putz, olha que roubada. Mas, eu vou só dar dados rápidos.
Então, foi um pupurri. Ó, 1970 foi o ano que ganhamos. Isso, Brasil, Seleção Brasileira de Futebol ganhou Copa do Mundo da FIFA, tricampeonato no México. O senhor Pelé, o senhor Coutinho, essa turma do barulho. Esse ano também foi um ano especial, que foi o ano que acabou a gloriosa The Beatles, essa banda aí que muita gente ainda gosta, outras pessoas odeiam, com o senhor Marcos Beccioli, um beijo no seu coração. The Dream is Over. The Dream is Over. E tem dados fundamentais para a história da humanidade. Dia 4 de fevereiro foi o dia que foi fundada a cidade de Pripyat. Essa mesmo, de Chernobyl, que fudeu a nossa vida por um bom tempo. E um dado mais importante desse ano, que foi o ano que foi declarada a independência de Fiji. Muito bem, é isso aí. Esse foi o 1970. E deve ter sido por essa época que os Fijis nazistas apareceram, né? Provavelmente. Que é os supremacistas da raça de Fiji, que eu nem sei o que é, Samoa, sei lá. Né? É uma turma do barulho cheia de vontade de tretar. Mas tudo bem, vamos lá. Agora vamos, não importa. Vai lá, manda o primeiro aí. Eu vou começar o primeiro. O que acontece? Eu gosto de regras, como o senhor Tuco bem sabe, né? Eu sou bem metódico. Não falo nada, tô quieto. Eu não fiz uma ordem. Então, nesse primeiro bloco aqui, a gente vai falar 2 discos, né? Cada um, mais ou menos. E eu não coloquei uma ordem específica de gostos, né? Não fiz uma topzera, tipo, desses 5, esse aqui é o mais legal, esse aqui é o menos legal. Eu parti do princípio de datas de lançamento, tá? Qual que foi lançado no começo do ano até seu ocaso. O critério é esse, né? Meu critério foi data, tá? Porque uma coisa que eu tinha comentado off the records com o senhor Igor Oliveira é que todos os discos que eu escolhi, eles têm uma questão emocional muito, muito potente para mim. Para mim também. É engraçado, né, dizer isso, porque sou um jovem nascido em 1977, mas todos esses discos eu já tive acesso e virei muito fã desses discos particularmente antes de eu completar 18 anos. Então, um disco que eu já conheci, gostava muito na minha tenridade. E isso, para mim, transforma todos eles automaticamente em potências musicais para mim. Eu não consigo escrever... Formadores. São formadores. O fundamental é isso. Então, o meu primeiro disco, ele foi lançado no dia 9 de fevereiro de 1970, que é de uma banda chamada As Portas, The Doors, disco Morrison Hotel, que acho que, se eu não me engano, eu, como não tenho também tanto controle assim de dados, se eu não me engano, acho que é o 5º disco dos Beatles. Dos Beatles. Então é muito apaixonado por Beatles. É isso mesmo, o disco dos Doors, né? Acho que depois do Soft Parade. Eu lembro que tinha uma história que o Soft Parade foi um disco muito experimental, a galera ficou chiando muito na época. E eles fizeram o Morrison Hotel, que particularmente eu gosto muito desse disco, mas tem muita gente que detesta esse disco porque ele tem essa verve aí do blues, completamente explosivo, né? Fala, Fábio. Eu pulo, eu começo pela segunda música, sério. Não, eu acho que assim, para mim, o que depois contra esse disco é o Hot House Blues. Então eu começo na segunda. Música simpática. Ela é simpática, assim, mas ela ficou. Mas já deu, sabe assim? Ela muito, ficou. cara. Não, mas cara, vocês estão pensando. Ela ficou nas calçadas da Vila Madalena dos anos 90, tomando vinho barato. Igual aqueles fãs de Iron Maiden que calçadas da 13 de maio, cara. Da 13 de maio. Café Aurora. 2 calçadas. Olha quantas calçadas. E ficou também ficou na Azaleia, lá na Azaleia do Mackenzie, lá na Azaleia. Ficou lá também. Mas é uma baita música. Vocês têm aí uma carga aí emocional. Não, vamos fazer justiça a ela com o verso When I woke up this morning, I've got myself a beer. Que isso aí, né?
pandemia tem tudo a ver. Mas é igual Born to Be Wild do o Libelo. Stephen Wolf. Não dá mais pra ouvir isso. Não tem como você ouvir isso Born to Be Wild. É um negócio que tomou um sentido meio pejorativo demais, né? Ficou... É o Start to Heaven. Tem várias. Lógico que são grandes músicas, mas, né? Chega. Tá, mas assim, tá, tudo bem. Mas eu acho ainda... Não, mas é o meu disco favorito do Doors também, por exemplo. Eu acho que ele é redondinho, assim, um disco que ele tem músicas bem Cara, grudentas. eu acho que a tipo, melhor música do Doors... Tá, pode ser discutível. Isso tem outras... Tudo tem bem, outros que eu gosto muito. Mas eu acho que uma música que resume bem o que é o Doors é o Queen of the Highway. É a minha música preferida desse disco. Eles têm um pouco do clima de piano, tem o solinho de guitarra, tem um pouco de viradas de ritmo, né? No meio vira uma outra coisa, volta. E é um disco que não é tão afetado ainda, sei lá, ou não é tão afetado ainda, ou ainda. Ainda não, porque a banda só tinha mais um e o cara morre, né? Então, mas já foge um pouco daquele lance do misticismo, daquele do King Lizard, do King Lizard, não sei o quê. É um disco mais redondinho, mais direto, mais no chão, né? Acho que ele tá mais limpo também, né? Tá menos Zé Droguinha, tipo... É um disco de ficar no rolê o dia todo. Eu gosto muito do Soft Parade, mas assim, o Soft Parade já é uma transição para chegar no Morrison Hotel, né? Mas uma música desse disco que tem a pegada... Tive um ano da juventude que eu pirei no Doors. Comprei todos os CDs. Fui comprando tudo. Eu gosto de tudo, na real. Só não gosto mesmo do Elio Womo, cara. O Elio Womo tem umas 3 músicas boas, o resto é bicho. Fala aí, Igor, o que você ia falar. Não, é uma música desse disco muito boa, que tem a pegada meio do etéreo psicodélico, eu quero sair voando aqui, tô muito doido, que eu adoro o Waiting for the Sun, cara, eu acho muito foda. Waiting for the Sun é demais essa música. Nossa senhora, e tem essa coisa doida, né, que ela é Waiting for the Sun, que não tá no disco Waiting for the Sun. Quando eu era jovem, eu falei, mas que coisa... Uma das grandes leituras do Jim Morrison para mim é o Jim Morrison do Quanto Mais Idiota Melhor lá, não. Procurando o índio no deserto. É maravilhoso, cara, porque é a melhor leitura, tipo, você precisa desse índio pelado assim mesmo, jura? Não? É necessário esse cara tá sempre pelado aqui. Então, mas esse disco, eu acho que ele tem coisas boas também, tipo, a voz do Jim Morrison, ela tá muito boa nesse disco. Não sei se também é o tratamento musical do próprio disco, ele tá mais limpo. Produção. Cara, eu acho que ele tá cantando super bem. Eu sou super fã do Jim Morrison, meu. Puta gato, meu, canta super bem. E cara, eu ficava maluco. Eu vi esse disco a primeira vez, sei lá, Doors é uma banda que também você vai curtir mais adolescente mesmo, por causa que tem esse lance da correlação do sexo. Deslumbre, né? É a banda do deslumbre, né? E daí ela tem tudo a ver com esse adolescente. Então, cara, eu era fascinado também. Entre 16 e 17 anos, eu consumi Doors em doses cavalares, assim. E esse disco era... E eu dei um puta azar, porque foi bem nessa época que lançou o Doors do Oliver Stone, né? É um filme medonho, na época eu achei maravilhoso, fui no cinema. O Val Kilmer, né? O Val Kilmer, também adorei. Puta de Morrison, meu. Tipo, cara, é horrível o filme. Você vê hoje... E aquela a trilha vendeu mais que todos os discos do Doors aqui no Brasil. A trilha é o disco mais vendido. Mas eu acho que, né, o Morrison Hotel também tá na repescagem de meio que de todo mundo. Tá na minha repescagem aqui, por exemplo. Ele não entrou na minha lista de 5, mas ele tá na minha repescagem. Ele entraria se eu tivesse, porque assim, o meu critério foi as coisas que eu tenho em disco. Então. Okay, sorry. Então, assim, tô no critério ostentação. Só para não ficar isso assim, só para não ficar muito assim. Eu não recebo convidados há meses, ninguém pode apreciar minha coleção de discos, entendeu? Tem que show não, só para não ficar tanto assim, fala que é disco de vinil, porque CD também é disco. Fala, meus discos. Não, mas pode ser algum momento que vamos fazer um programa só
Só Mas disco, tem coisa que... Porque eu tenho, assim, no meu 5 tem mais CD do que vinil aqui na minha coleção neste momento, assim. Para me fazer um programa defender só desse disso. momento consumismo do Sr. Fábio Snock no verão, eu tinha esse disco e ele foi furtado por alguém, que eu não vou dizer o nome. Porque a pessoa talvez não saiba que furtou e tudo bem. Tá na sua coleção, você vai ficar feliz. E é isso. Sabe sim. Sabe sim. Mas eu Sabe não sim. vou mostrar. Sabe se é uma fala do Cabo da Ciolo. Sabe sim. Mas é isso, eu acho que eu não quero dar dado muito técnico, quero dar dados emocionais. Então é isso. Igor, próximo aí do senhor Igor. O meu, eu fiz sim uma Top coisa hierárquica, vai. Acho que tanto de importância do que eu... Para a música no geral, assim, que eu ouço mais. Embora esse primeiro, que é o quinto colocado, é um disco que eu escute com uma certa frequência. Que eu vou mostrar a capinha aqui. Para quem não está vendo, a capinha é o Madcap Laughs do Syd Barrett. O Syd Barrett, para quem não se lembra, quem não conhece, ele é o primeiro vocalista do Pink Floyd, naquela fase curtinha que o Pink Floyd foi mais psicodélico. Para mim, o Pink Floyd ele sintetiza justamente a transição do psicodélico para o progressivo nessa coisa aí. E o Syd Barrett fritou a cabeça de tanto tomar droga pra caralho. É o popular Crazy Diamond, né? O David Gilmour entrou no lugar dele. E o Pink Floyd, como a gente conhece, muito mais, né, relevante, vamos dizer, é com o Gilmour. Só que logo que o Gilmour entrou, ele e o Roger Waters pegaram o Barrett lá onde o cara estava internado, porque o cara já estava internado em clínica e tal. E pegaram o cara, levaram o cara para gravar um disco. Assim. E metade desse disco foi gravado pelo técnico de som, pelo produtor da gravadora, e a outra metade foram eles dois que gravaram. Tem até o Roger Waters toca um pouco no disco e tal. E é um disco que ele tem, assim, uma coisa que a gente tem até paralelo no Brasil com a coisa do Arnaldo Batista, porque o Syd Barrett estava tipo completamente frito e com uma coisa de esquizofrenia também, então assim as letras não têm mínimo sentido. A parte que o Gilmour e o Roger Waters gravaram, isso eu estava lendo um tempo atrás, assim, que existe dá para você entender o disco, porque o disco parece um disco muito desconexo, assim, num determinado ponto, e aí parece que as coisas mais introspectivas foram as coisas que eles dois gravaram, e as coisas que são mais encorpadas com bateria, com coisa, foi o que gravou pelo produtor do disco. Os três são creditados como produtores, eu esqueci o nome do outro cara. Ele tem tudo, assim. Tem uma coisa mais melancólica, tem uma coisa mais um pouco psicodélico, mas tem umas doideiras, tem aqueles falsos start que ele começa desafinando, assim. É muito tocante, muito melancólico, assim, e muito triste a história dele, né? Porque, porra, pra mim, a primeira fase do Pink Floyd, que ela é quase que pro grande público uma coisa nula, é um negócio do caralho, assim. Arnold Lane, See Emily Play, essas músicas são foda. E aí os caras foram resgatar o cara, parece que assim, o cara ainda ficou vivo, o cara morreu há pouco tempo, assim, 10, 15 anos atrás. Mas eles foram resgatar o cara, tipo, numa situação tipo uma situação de fundo de poço mesmo, e falar, tem música aqui nesse cara. Então acho que isso é o foda desse disco. Mas é uma doideira. Mas ele tem momentos. É meio que uma tentativa de fechar um ciclo, né? De Isso, resolver mas ele tem os momentos. Ele tem os momentos também mais brilhantes, assim, no sentido de momentos felizes também, assim. Mas é um disco muito. É doido, porque, resumindo, porra, o que passa na cabeça desse cara? Parece que os caras conseguiram transpor em música o que passa na cabeça daquele cara naquele momento. Eu trouxe até uma outra coisa, que é um livro chamado All the Madmen, que eu tô mostrando aqui. Eu comprei quando eu fui lá para Londres, porque eu entrava nas livrarias, ficava doido nas livrarias de Londres, falava, tem que comprar um livro aqui, mesmo que eu não saiba o que é. Eu achei esse livro. Esse livro é foda, porque ele conta a história resumindo, o crítico aqui que escreveu, ele fala, porra, o rock em 68, o rock inglês estava em crise. Os Beatles não queriam saber um do outro, e os Stones só estavam arrumando altas confusões lá, aquelas coisas do show dando merda, treta e tudo. E aí ele pega aqui
seriam os caras que salvaram o rock inglês a partir de 68. E o que esses caras meio que têm em comum, que é uma coisa da cabeça, assim. Então é o David Bowie. Little Funny in the Head. É 13. Just 13, a little funny in the head. São gradações de 13. Então é o Syd Barrett, é o David Bowie. O David Bowie tem a coisa de ter um irmão. O David Bowie tinha um irmão que tinha um problema mental, uma coisa psicológica foda. O Nick Drake. Aí o próprio Pink Floyd, o Kinks e o The Who. Ele coloca esse balaião aqui, coloca The Journey to the Dark Side of British Rock. Eu estou pensando seriamente em ser uma próxima leitura deste ano, porque eu já li a introdução dele, mas eu estou querendo muito ler mais livros de música. Então, quando eu vi esse livro, eu falei, pô, isso aqui faz muito sentido, cara. Que esses caras tenham, né, tipo... Porque o Ray Davies é um gênio, mas é um gênio doido também. Que subverteu tudo, meteu a mão na cara de todo mundo. Então, eu acho que o Syd Barrett, ele meio tipo, começa uma coisa ali no rock inglês e ele fecha um ciclo ali. Eu acho que os caras quiseram fazer um epitáfio musical bonito, assim. É um disco que eu gosto muito, assim. E ele tem uma coisa que o Fernando falou, que é critério emocional forte. Eu estava muito com os meus amigos da Hertz, com o Thiago, com o Caio, com a turma que a gente... Tanto que eu comprei ele numa viagem também, quando eu fui para Nova York, e os caras... Eu trouxe tipo 1 quilo desses discos aí. Comprei uns 4, 5 pra galera toda. Traz pra mim, porque, porra, só tinha importado, era foda, e aí cheguei aqui te dar baseada, assim, no contrabando, tirando 4, 5 discos desses. Gosto muito. Desculpa muito a demora. Não. Legal. Você agora. Vamos lá. Esse aqui, no caso, tem uma questão emocional e também é um disformador, né? E para mostrar que eu sou true, é o Led Zeppelin 3 aqui, né? Muito bem. Essa é a edição Gatefold do Remaster, né? Mas eu tenho essa aqui nacional, eu comprei em 1994. Tem o selinho do Jumbo Eletro aí? Selinho do Jumbo Eletro. Não tenho do Jumbo Eletro, não, esse aqui. É uma edição nacional, bem mais simples e tal, mas também é Gatefold, na real. Olha só, bonito. Enfim, o que tem de emocional, assim, bom, o Led Zeppelin é uma das bandas, de fato, formadoras para mim, assim, eu comecei a ouvir, por quê? Porque meu pai trabalhava no jornal e às vezes ele trazia uns discos de rock para mim. Aí, assim, veio, tipo, Engenheiros do Havaí, né? Veio Nenhum de Nós e veio o remaster do Led Zeppelin disco triplo. Caraca. E eu não conhecia, só assim, conhecia o Straight to Heaven, né? Mas não sabia exatamente qual que era da banda e tal. E a primeira música dessa edição do Remasters é a Immigrant Song, que, por acaso, também é a primeira música do Led Zeppelin 3, né? Então, tipo, basicamente foi a primeira música do Led Zeppelin que eu ouvi. Sabendo, olha, essa banda é tal. Então, acho que esse fator emocional também pesa, né? Pequenos norquinhos ali de 12, 13 anos ganhando esse disco. e assim, é um disco também de transição para o Led Zeppelin, de certa forma, né? Porque os primeiros dois são muito calcados naquela coisa do blues, né? E o primeiro é todo roubado, na real, né? Tem umas 2 músicas dele só. E o resto é tudo versão roubada. E o Led Zeppelin 3 é o primeiro que traz aqui um outro aspecto que é central na obra do Led Zeppelin, que é a parte acústica, né? Então ele tem o primeiro lado, o lado A é todo elétrico, tem até o Friends ali, que é a música 2, que tem um pouco de violão e tal, não sei o quê, e o lado B é tudo acústico. E é também o primeiro disco que teve uma participação de outro músico que não os 4 membros da banda, que é na última música, o Hot for Ray Parker, como é que é? Hats Off to Ray Parker, que tem uma participação dele tocando piano na música. Depois tiveram outras participações, mas são raras, assim, né? Participações de gravação. E como o senhor Fernando de Andrade, nosso líder destro do FFFS, tinha falado, eu trouxe aqui alguns dados técnicos, vou falar rapidamente,
Ele é produzido pelo Jimmy Page, que produziu todos os discos do Led Zeppelin, né? Ele tinha muita experiência em gravação, sendo músico de estúdio há muitos anos. Ele foi gravado entre novembro de 69 e agosto de 70. Então, já é um disco com um tempo de gravação muito maior do que os dois primeiros do LED, que era coisa de uma semana, 2 semanas. E ele foi lançado em 5 de outubro de 70. Muito bem. Olha, um dado técnico fundamental no final da sua resenha. Parabéns. Né? É o primeiro disco que eles tiveram, de fato, mais tempo para produzir, para gravar, para compor e tal. Qual é o disco mais famoso do Led Zeppelin? Qual a melhor vendagem? Qual que é o mais hit parade de todos? O mais vendagem disparado é o 4, né? Por causa do Stairway to Heaven, do Black. Tem aquele lado lá que é Black Dog, Rock and Roll, Battle of Evermore, Stairway to Heaven. O famoso disco do Homem do Saco. Na verdade não. Falei errado. Se não me engano, posso estar errado, mas eu lembro de ter visto isso um tempo atrás. Acho que o mais vendeu foi o Coda, cara. O quê? Que é um disco pós-morte do Bonham, né? O Bonham morre em 80. Em 82 eles lançaram o Coda, que era uma coletânea de lados B, coisas que eles tinham gravado. Sobras, né? Sobras, assim. E tem muita música foda nesse disco. Tem muita música boa, sim. Pelo amor de Deus. E eu acho que teve um lance de ter sido a morte ter abalado e o negócio meio que todo mundo comprou o disco, sabe? Mas posso estar enganado. Não, eu gosto dessa informação. Para mim ela é verdade. Já que estamos vivendo a pós-verdade... Vocês que lutem aí, rebatam essa informação. Que pós-verdade boa, né, meu? Que pós-verdade boa em tempos de... Não mata ninguém, de alho cru. Em tempos de alho cru, é uma pós-verdade ótima, né? Show. Puta que pariu. Ok. Não, we are so fucked, man. E você, Sr. Cotrinho, o que você trouxe pra mesa? Cara, muitas das coisas que vocês estão falando aí estavam nas minhas listas, pré-listas, então eu acho que eu vou trazer vou falar um aqui que eu acho que ninguém vai trazer. Acho, né? Que eu quis trazer essa banda pra lista, que é o Creedence Clearwater Revival, que é um disco de 1970, como estamos falando aqui, que é o Cosmos Factory, é o 5º disco deles. E por que eu trouxe esse disco especificamente? Não é um disco que eu ouvi muito na minha adolescência, nada, porque o Creedence é uma banda, principalmente no Brasil, de coletâneas e antologias, tal, né? Tem aquele clássico CD duplo que tem todas as músicas praticamente e tal. Mas para mim o Creedence é uma banda de afetiva, assim, porque meus pais ouviam muito isso em casa com as coletâneas que ele tinha. Dona Lu, minha companheira, ouve muito Creedence, conhece tudo, viciada em Creedence. E eu peguei para ouvir os discos. Acho que até no Brasil foi difícil lançar disco do Creedence, né? Foi mais na onda do Have You Ever Seen the Rain, do Sucessão lá. E aí pintaram as coletâneas. Comecei a ouvir os discos separados mesmo, mais velho, com mais informação. E eu acho que esse é um disco legal de ser mencionado, porque tem a famosa versão de I Heard Through the Grapevine, que são quase mais de 10 minutos de versão de música. E tem músicas lindas também, Long As I Can See the Light, Run to the Jungle. Não é um disco tão de sucesso, de hits, mas é um baita disco, um disco de rockão mesmo, porrada. Então eu achei legal trazer essa banda para a lista, nossa listinha aí. Foi lançado em julho de 70. E isso aí, seu Creedence Cosmos Factory. Creedence é uma daquelas bandas que eu vou ter que colocar na minha lista de bandas que eu nunca dei o merecido respeito. O Fábio, para o ouvinte que não tá vendo, ele fez um sinalzinho de Better Not, dude. Eu só conheço essa informação. Não, eu tenho problemas com apesar de saber que o Creedence não é do sul dos Estados Unidos, é da costa oeste e tal, da Califórnia e tal. Esse rock central, midwestern americano ali, sulista, eu não consigo, cara. Mas Creedence, o Lynyrd Skynyrd, eu tenho assim ânsia de essa informação do Tuco da coletânea, eu acho que marcou muito toda a coisa dos jovens brasileiros
com essa nossa faixa etária aí dos 40 e qualquer coisa. Brancos e roqueiros. Porque, assim, se você for ouvir, eu fui ouvir os discos do Creedence inteiros, porque saiu, assim, quando tava no ocaso do Compact Disc, começou a sair chegaram a sair todos os Creedence remasterizados com faixas bônus e tal em CD. E eu escutei e, assim, é outra coisa. Eu tenho um Creedence aqui também, vinil, mas você escutar um disco inteiro é outra coisa. Porque eles têm essa coisa tipo, de pegar a influência do soul e botar dentro do rock americano, estadunidense, como diz os Norks, né? Que é o correto. Mas é diferente. Você escutar um disco do Creedence é diferente do que aquela seleção. Totalmente. Eu, inclusive, achava que, conheço o Creedence e tal. Mas depois você começa a ver as pessoas que realmente curtem Creedence, você sabe isso, eu não conheço nada. Eu conheço as 3 músicas de coletânea. Eu fui com a Luciana só uma pincelada histórica. Eu fui com a Lu uma vez naquele Creedence Clearwater Revisited. Só tem um cara do Creedence, acho que é o baterista, né? Que é original. É um dos. Eu acho que o baterista e o baixista. Eu fui no show desse. O Hold original, O Hold da banda era o Hold, ele nem toca, mas ele é Hold. Os crates das guitarras são os originais aí. Foi uma amiga minha que conseguiu os ingressos pra gente, foi no Credit Card Hall lá, não sei se é afinado o Credit Card Hall, tem Credit Card Hall ainda? Não sei. Deve ter outro nome, acho, mas tem lá, tá lá. E a gente foi, e assim, é um show coletâneo, né? É aquela coisa de bailão mesmo. Bailão da saudade. Bailão bom. Chutos. E eu descobri que eu não conhecia nada de Creedence, porque tá todo mundo cantando a plenos pulmões todas as músicas, e eu tô tímido, né? E eu assim, que música é essa que eu nunca ouvi? Só mexe a boca junto. Aí eu, tipo, a Luciana cantando, assim, todo mundo, e eu isso, assim, nossa, eu não conheço Creedence mesmo, eu conheço 3 músicas, tipo. Aí, quando eu tomei vergonha, eu falei, não, vou ter que começar a ouvir os discos, porque, né? E realmente, foi o que o Igor falou, ouvir um disco do Creedence, sair dessa prisão que é uma coletânea, é outra experiência, é outra coisa. Realmente, tem um conceito ali, tem uma. Como são obras específicas, cada disco é uma obra, né? A gente que é mais velho, curte ouvir um álbum, é diferente, é outra história mesmo. Eu acho que essa banda é tão importante que a gente trouxe, graças a ela, o mundo entregou pra gente um exímio jogador de futebol chamado Creedence Clearwater Couto. Como é que é o... Jogava no Guarani. Couto, Creedence Clearwater Couto. Jogava no Guarani, grande atacante. Baita jogador. Hoje ele tá na atividade ainda, hein? Ele joga no Esporte Clube Taubaté. Olha aí. Porra. Baita jogador. Caralho. E Creedence tem uma música, Fortnite Song. Não sei se vocês já são familiares com essa música, Fortnite Song. Devem estar. Muito boa, porque ela toca no Forrest Gump na cena do helicóptero. Essa música é uma das melhores. E essa música tem uma teoria que essa música serve para qualquer final de qualquer coisa, de qualquer obra de arte. Seja uma peça de teatro, um filme ou um jogo de videogame. Botou essa música no final, começa a subir os créditos, você fala, puta que pariu! Que filme foda! Não pode ser o melhor filme do mundo. Começa a tocar a bateria. Começa a subir o crédito e uau, que demais! Não, e assim, eu e o Snork já tocamos essa música, é bom de tocar também. O baixo é um saco. Tem uns vídeos no YouTube. Pela música, vai. Não, vai. Não aguento mais também essa porra. Deixa o Tuco falar, gente. Vamos lá. No YouTube tem uns vídeos os caras botando, rapidinho, os caras botando isso no final de um monte de filme, um monte de videogame. Fica foda, tu fala, nossa, eu vou comprar esse jogo. Porque deve ser um jogo. Tem essa música no final do Mario Kart, que cai o troféuzinho na cabeça do pódio. Não, do pódio do Mario Kart. Cai o troféuzinho começa a subir os caras e fala, nossa, que jogo. É isso aí. Esse tem mais muito bem. Sensacional. Puta experiência. Então, já que voltando aqui na questão de álbuns, então eu vou falar meu segundo álbum. Esse álbum, ele seguindo a lógica de datas, ele foi lançado exatamente uma semana após o álbum do Doors, Morrison Hotel.
Esse álbum é chamado de Black Sabbath. Por acaso é o nome da mesma banda. E é por acaso o primeiro disco. Puta, que disco ruim, viu? Cara, isso aqui é uma pedra fundamental na minha pobre e medíocre vida. Cara, esse disco, primeiro disco Black Sabbath, Nossa, sem palavras. Daí forma caráter. Não, é pedra fundamental na vida forma caráter e forma um estilo musical. Não, exato. Nossa, Um estilo musical surgiu a partir desse disco. Todo mundo falando de flor e os caras metem um disco com uma capa atrasalado, com uma bruxa, um corvo, num quintal tudo sujo. Esses jovens de Birmingham, né? Eles são? Metalúrgicos de Birmingham. Metalúrgicos de Birmingham. E, cara, assim, esse disco, assim, ele pra mim, eu não vou falar que é o melhor disco do Saba, mas é o melhor disco do Saba lançado em 1970. Puta que pariu, que disco, hein? Faz sentido. Não sei é melhor que o Paranoid, você acha? Não, eu acho. Eu acho que Black Sabbath é melhor que... É que eu não quero queimar a pauta de ninguém aqui, hein? Mas eu acho que ele... Porque ele tem, pra mim, eu acho que, olhando tudo, que nem eu falei, eu não tô sendo técnico. E por que não junta? A gente não fala sobre ambos. Tá, então eu vou fazer só uma breve resenha desse disco, que é o seguinte. Eu acho que ele traz toda uma mística de... Cara... como é que é aquele acorde do capeta lá que o pessoal conta? Não tem Black Sabbath. São as 3 notas do Black Sabbath lá. Como é que é, Fábio? Você que é o mais técnico. Eu não sei. Então quem souber, manda uma mensagem. Mas ele toca a sétima e depois toca a quinta, sei lá. Isso. E eles têm toda uma mística, isso. Sei lá, eu tô falando isso, mas eu não faço ideia se é isso ou não. Mas ele tem toda uma mística de ser uma música que nem o Tuco falou, um período aí de movimento hippie, de paz e amor, e os caras me vêm com essa coisa visceral, suja de carvão. Atrasalado. E foi o meu primeiro contato com Black Sabbath, efetivamente. Foi o primeiro disco do Black Sabbath que eu ouvi. Sentei pra ouvir um disco inteiro. Conhecia músicas espalhadas, né? Eu era bem moleque. Eu tive, sei lá, 11, 12 anos. Mas foi o primeiro disco que eu ouvi inteiro. Acesso inteiro a um álbum dos caras. E como é que chegou na sua mão? Chegou na minha mão por causa de um amigo meu da escola, que ele tinha o disco, ele me mostrou o disco na escola e gravou uma fitinha cassete pra mim, uma velha e boa fita cassete. Eu achei a capa demais. Falei, essa capa é demais, hein? E nossa, foi explosivo, assim, foi muito legal. E daí, se vocês quiserem emendar, acho que mas o Igor, desculpa, mas o Igor fez na ordem. Deixa quieto. O Igor fez na ordem. Ele fez pódio. Não vamos quebrar o pódio. Não vamos quebrar o pódio do cara, desculpa aí. Desculpa o Igor. Não, desce daí, vamos falar de você agora. Desce daí. Não, vamos falar de você agora. Mas assim, eu nem vou fazer comparações maiores com Paranoid, mas, cara, a primeira vez que você ouve Black Sabbath, a música do disco Black Sabbath, cara, é impressionante, cara. Chuva. Que isso, né? O que eu tô ouvindo aqui? Isso, exatamente. De terror. Que isso. Pra mim, assim, é muito marcante até hoje esse disco. É um dos discos que eu também ouço regularmente. Pelo menos, no mínimo, uma vez por ano eu tenho que ouvir esse disco. E daí, NIB, Behind the Wall of Sleep, só tem música foda. Cara. E também tem umas músicas meio, tipo, que não parece muito. Assim, óbvio que parece Sabbath pelo primeiro disco. Mas pra alguém que, sei lá, só conhece os mega hits. Tipo The Wizard. Põe lá, sei lá. Põe o The Wizard, o cara fala, nossa, Sabbath, né? Evil Woman. Evil Woman. Evil Woman. Mas Evil Woman tem aquele papo que é um cover, né? Não é deles, é um cover. Foge totalmente do que é o disco. Não tem nada a ver com o disco. E tem a história que tá bastante naquela biografia
Destruição Desencadeada, que foi lançada no Brasil, tá em português e tal. Eu li o ano passado, ou retrasado, que é o Martin Popoff, que é o cara que é jornalista, maior especialista em heavy metal, hard rock e afins. O cara é foda mesmo. E o livro é muito em cima de histórias, assim, e como que os caras, meu, assim, eles botaram isso na música, tanto na música quanto nas letras, e assim, essa coisa soturna, claro, transposta em temas obscuros, digamos assim, mais no primeiro disco, inclusive, porque no Paraná já muda, aí depois a gente fala, tinha muito mais a ver com a vida dos caras, mano, dos moleques, era metalúrgico, o Oz tinha 5 irmãos, os moleques eram tudo uns fudidos, a cidade era uma cidade que fica, tipo, porque, tipo, se você vai em Londres, é, tipo, nublado o dia inteiro, em Birmingham é nublado com uma fumaça preta, um bagulho, tipo, a vida dos moleques, imagina você, moleque, todo dia, porque, assim, a vida das crianças que são crianças em 2020 não vai ser afetada porque elas passaram sei lá quantos meses dentro de casa? De alguma forma vai, entendeu? E os moleques eram todo dia, velho. Os moleques iam pra escola, né? É claro que você tem o Led Zeppelin, porque, né? Pra quem não sabe, o Led Zeppelin, o John Bonham e os Plant, se não me engano, eram da mesma classe que o Geezer Butler, né? Eles estudaram juntos na mesma escola. O Led Zeppelin, os caras eram de Birmingham também. E sai outro som, mas é tipo, meu, o Sabá foi nessa linha e depois foi numa coisa que tinha cara de revista pulp de terror e ficção científica dos anos 50, né? Parece um pouco isso assim também, né? Não, o nome Black Sabbath veio do filme lá do Boris Karloff, não é? Porra, e é foda, assim. Não, demais. Tô doido, é a Eu vida dos moleques, meu. É, tipo, Mas muito é foda, isso. essas são muito boas. Eu não vou dar data. Já dei o dado técnico. Foi em 13 de fevereiro de 1970. Esse é o único dado técnico que eu trouxe. Senhor Igor Oliveira, então, o seu disco na sua topzera 5 de Meu 19... disco de número 4. Que Essa rufem os tambores. capinha, que é Que disco é esse? Layla and Other Assorted Love Songs, com essa coisa mandrake de Derek and the Dominos, mas é o Eric Clapton. O que mais me impressiona nesse disco, e depois vou discorrer um pouco mais, é como uma coisa tão bonita pode vir de um ato tão desprezível. Explicando, o Eric Clapton estava nessa época se envolvendo com a mulher de George Harrison, que era o seu melhor amigo. Esse disco é um dos discos que eu escuto, eu mais me emociono com a música. Não estou falando de letra, de nada, com a música que está tocando. E eu não me conformo, assim. Ele casou, né? Eles se casaram depois, eu esqueci o nome dela, Pat, alguma coisa. Mas, assim, eu não me conformo. Aí o cara vai e mete um Leila para tipo, para não botar o nome da mina mesmo. Tipo, a história é uma história para mim que é uma história desprezível, cara. Uma das coisas mais vis da humanidade. É a coisa inclusive numa tradição aí religiosa, católica, que é de onde eu venho, não é para onde eu vou, que é a coisa da mulher do próximo, assim, e tem... É foda, cara, porque assim, O cara se apaixonou, bro. é doido. Tudo bem, cara, mas assim, então, é que aí assim, é muito complicado a gente entrar nessa coisa que acontece, assim, eu né? adorei Digo. É difícil. É difícil falar, acontece. Mas enfim. Mas é um livro, é um disco mas sabe o que eu acho? Tem uma história depois só que sobre George essa história. Então, exatamente, acho que era isso que eles iam falar. Porque assim, o George Harrison percebeu que o cara gostava mais da mina do que ele. Saca? Eu li uma história, não sei se é verdade, que ele falou assim, melhor que seja com um amigo meu do que com um cara que usa. Meus caras, tipo, tem guitarra do Harrison no disco, mano. Tipo, esses caras nessa época é outra vibração que a gente não vai entender. Por exemplo, eu acho uma mancada muito maior a história do Brian Jones e do Keith Richards, por exemplo. Que os caras foram pra Índia, foi o Brian Jones, a mulher e o Keith Richards. Aí o Brian Jones passou mal, voltou pra Inglaterra.
E o Kate Richards, mano, mandou ver. Tô aqui, né? Eu acho isso muito uma mancada. Muito mais mancada o Paul McCartney fazer uma música Everybody... Get something to hide except me and my monkey. Me and my monkey, e fazer o John Lennon gravar essa música falando da mulher dele, né? É muito mais mancada. O Paul McCartney é um gênio do mal. Não, né? mas assim, cara, o John Lennon era muito lento. Não, é que eu acho que assim, é que essa história do Harrison Seu Zé Droguinha. Essa história do Harrison com... Acho que essa história do Eric Clapton, ela pode ser lida de várias maneiras, entendeu? Você pode ver como uma grande história de amor, ou você pode ver como um casamento, né, fracassado. Okay. Foda, não, quem vira... Mas... É um ponto de vista, assim, é um jeito de encarar a vida, né? Não tem jeito certo. Só que eu acho muito foda. E aí entra até um fator, musicalmente falando. E eu não tenho muito discos de blues, não escuto muito blues puro, assim. Tenho coisas assim que eu gosto bastante, tipo o John Mayer, que é de onde vem o Clapton, que é aquele primeiro ou segundo, John Mayer and the Blues Breakers, que é um disco foda. Eu tenho o Bo Diddley, que eu gosto muito do Bo Diddley. Mas o Bo Diddley tem uma outra pegada, então eu não tenho assim um monte de disco de blues, igual o João, nosso amigo, tem blues pra caralho, o B.B. King pra caralho, eu não tenho o hábito de escutar tanto blues assim. E esse é um disco mais de blues do que de rock, vamos dizer. E ele tem um fator aí para o Snarks, uma homenagem pro Snarks, que é meu fã. Ele tem o Duane Allman no disco, e para mim isso é uma coisa que também fez toda, porque assim, ele chamou o Duane Allman depois. Tem um monte de gente que até fala, puta, o disco funcionaria sem o Duane Allman, mas o Duane Allman trouxe uma guitarra slide, principalmente, né, em várias músicas. Porra, porque os solos do Clapton nesse disco já são um bagulho de foda demais. E aí vem outro guitarrista que é muito foda para fazer o slide, para fazer uma... Enfim, esse é um disco que, diferente do que o Fernando escreveu de todos os discos dele, esse é um disco para mim tardio, assim, porque eu escuto depois de velho. E eu gosto muito. Tudo bem, tá perdoado. Dia... Eu não digitei 17 na urna, velho. Eu tô perdoado de qualquer coisa nesse mundo. Foda-se. Ó, eu vou próximo aqui. Eu não ia mostrar esse, mas com as informações técnicas do Sabá, trazidas pelo nosso destro, Fernando de Andrade. Agora, que curioso, veja bem. No dia 13 de fevereiro de 1970, uma sexta-feira 13, diga-se de passagem, sai o disco Black Sabbath do Black Sabbath. No sábado, dia 14. Na Universidade de Leeds, dia 14 de fevereiro de 70, The Who está tocando esse disco. Uau! Agora imagine você, um jovem de Leeds, que por acaso na sexta passou na loja de disco e falou, nossa, tem uma banda nova aqui, deixa eu dar uma ouvida aqui na cabine. No dia seguinte ele viu The Who, por exemplo. Existe essa pessoa. Eu tenho fé. Eu tenho fé que uma pessoa existe. E assim, o The Who, esse disco não é tão formacional assim, para mim. Essa aqui também é uma reedição, obviamente, né? É uma reedição que vem com as fotinhas, vem com todo o material que veio na edição original, né? Bem legal. Pro ouvinte que não está vendo, o Fábio está mostrando aqui tô mostrando o disco. Desdobramento desflorado do disco. E assim, esse disco já foi considerado por muito tempo o melhor álbum ao vivo de todos os tempos e tal. O que eu acho com relação a isso é que o disco em si, o vinil, ele tem acho que 6 músicas, cara. Então assim, eu acho que é legal ter o vinil, tal, né, para quem coleciona, não sei o quê, mas eu acho que a grande edição desse disco é esse Deluxe Edition aqui em CD, que eu estou mostrando na capa também. Tem. Que esse tem o show integral, na íntegra. E é o show que eles tocam o Tommy na íntegra. Puta que pariu. O disco 2 então, é assim, isso. Cara, o disco 2 é o Tommy. Não dá pra ser... Você não consegue ouvir de maneira... Porque assim, o Tommy é no meio do setlist, né? Então, para os caras não dividirem, eles dividiram o setlist das outras músicas do disco 1 e o disco 2 é inteiro Tommy do cabo a rabo ao vivo, porque é do caralho, assim. Essa edição tem um encarte muito foda também, com um monte de texto, um monte de... Sim. No encarte dessa edição traz exatamente as coisas que vieram
a edição original, mas aí dentro do encarte do CD, né? Tem uns textos legais também que falam sobre como é que foi o show, como é que foi a recepção, não sei o quê. Então, assim, por essa curiosidade, eu achei legal trazer o The Who primeiro. E porque, assim, também, eu acho que, de certa forma, essa aqui é a versão do Tommy que o Pete Townshend gostaria. Porque quando eles gravaram o disco, o Tommy de estúdio, o Townshend fez um violão guia do disco inteiro. Uma guitarra, na verdade não foi o violão, foi uma guitarra sem distorção, uma guitarra ligada direto na mesa. Assim. E ele estava esperando botar guitarras distorcidas depois. E o produtor falou, não, tá bom, não precisa. Então quando você ouve o disco de estúdio, ele é menos pesado. Flat, assim, meio flatzão. Né? É meio flat, meio para baixo. Assim. E isso aqui, mano, é sensacional. E essa coisa dos caras tocarem o disco na íntegra é um negócio que eu pago um pau, assim. Eu sempre tentei fazer. Eu lembro que na época que eu estava ouvindo muito esse disco, a gente lançou, eu e o Igor nos Drugos, a gente lançou um disquinho, que eram 6 músicas, e a gente fazia, nos shows, a gente fazia o Momentos Live de Leads. Agora a gente vai tocar todas as músicas do disco, 6, né? Que tem, sei lá, 20. A gente vai tocar todas as músicas do disco na ordem, estamos vendendo o disco aí, e aí a gente tocava, assim, foi uma pequena homenagem a Aliás, essa eu acho coisa que fantástica. Toda banda com mais de 10 anos tinha que fazer só isso. Faz turnê só de tocando os discos. Isso aí virou o maior salvador de hipoteca de casa, velho. Os caras fazem véio. isso aí o Cream fez isso aí pra pagar dívida, cara. Por que os Rolling Eu Stones tava lá devendo dinheiro. vão gravar disco novo? O Rolling Stones vai ficar gravando disco novo. Meu. Mas também os Stones gravam um disco novo a cada 10 anos. Né? Pra quê? Sai fazendo. Os Rolling Stones lançaram uma música esse ano, vocês sabiam? Eu baixei ela no Spotify aqui. Outro dia eu descobri que fazia 2 meses que estava aqui no meu negócio. Eu não tinha escutado. Eu falei, eu também não vou escutar essa música, não tô com vontade. Perdeu o trem, né? Perdeu o trem. Vou escutar ali o meu Beggars Banquet, que eu gosto mais. Para mim, o Stones parou no Stick Fingers. Muito bem. Que triste. Ficou um silêncio. Ficou um silêncio sepulcral. Vai lá, Tocou. Qual é o seu disco? Cara, acho que vai ser meu último disco inédito. Adicionar uma coisa nova aqui pra vocês, porque eu acho que tá tudo nessas listas aí. Que é o segundo disco do Paulinho da Viola. Uau. Foi um rio que passou em minha vida. Que é uma das coisas, um dos discos que eu mais ouvi na vida, eu acho. E fosse o Brasil um país sério, Paulinho da Viola tinha que ser nome de estrada, tinha que ter estátua do Paulinho da Viola em cada capital. Aeroporto. Né? E eu tô falando com você, ô Barba Gato. É você mesmo, seu bosta. Vai cair essa merda. Mas não é um país sério, né? Então Paulinho da Viola não é nem de longe reconhecido como deveria ser. Cara, é um disco maravilhoso. A música foi o rio que passou em minha vida. É o cara descrevendo a primeira vez que ele viu a escola de samba dele passar na avenida, toda de azul, alegoria com um rio. Cara, é muito foda isso. E tem uma das músicas do Paulinho da Viola que eu mais gosto, que chama Tudo Se Transformou. Que ele tá meio que se justificando pro violão dele, que ele não tem mais tesão de tocar o violão porque ele tá muito triste. É fudido. E tem uma versão dessa música, depois vocês procurem aí no YouTube, da Tereza Cristina cantando essa música, que é de chorar. É bem foda. E é isso aí, foi lançado em 70, não fala aqui a data específica, mas é o segundo disco dele. E tem quase todas as músicas são dele, tem uma só que é do Zé Cat, que é O Meu Pecado, também é uma baita música. E é isso, cara. Eu acho que vale a pena trazer o seu Paulinho da Viola aqui para a lista, porque é um muito bom. É um dos santos, como diz a Dona Lu, é um dos santos da minha igreja. Então, como é aquela piadinha recorrente do Laerte? Dá um presente, dá um disco do Paulinho da Viola. Exatamente, bem lembrado. Tem uma tirinha do Laerte que é daquela de Deus, aquele personagem Deus do Laerte, que é um personagem, mas não vou entrar, tô brincando. E a Eva tá tentando achar um presente de aniversário pro Adão. E aí Deus sugere pra ela assim: você
vocês não se conhecem há muito tempo. O que ele gosta? Ela fala, não sei, a gente mal se conhece ainda, tal. E ele vai lá numa loja de disco e puxa um Paulinho da Viola para você. Dá Paulinho da Viola. Na dúvida, dê sempre um Paulinho da Viola para alguém. É isso, cara. Se tem um conselho de Deus que vocês têm que ouvir na vida, é isso. Na dúvida, vai para da Viola. Muito bem, muito bem. O conselho de Deus fosse esse. Vamos aí. Legal. Então agora a gente entra meio que na metade barra reta final do programa, que é... porque tem que acelerar aí. Tem que acelerar. Então, já deu uma... Escola de samba, ó, Portela. Concorre, Portela. Então entramos para o segundo bloco. Segundo bloco, nada mais é que a continuação dos discos que querendo apontar. Você achando que seria algo diferente? Errou. Não. Achou que era filme, livro? Pornografia? Não. É mais disco. Então eu vou falar o meu aqui, seguindo a ordem de datas de lançamento. Esse disco foi lançado no dia 30 de março. 30 de março de 1970. Num cara bem ruim, assim. Eu não sei porque eu coloquei nessa lista, que é um cara que chama Miles Davis. Eca. E ele lançou um disco que é também uma porcaria, que chama Bitches Brew. Cara, esse disco é a maior loucura possível que uma alma, uma mente diabólica pode conceber. E é o elo perdido da coleção do Fernando. Como assim elo perdido? Por quê? É que você não acha, né? O bagulho. Tá faltando. É o White Whale, é o seu White Whale. Cara, eu tô há muitos anos tentando comprar esse disco e um dia chegou lá. Cara, porque ele tem uma coisa muito louca, né? Ele é duplo, um EP duplo que, cara, eu vou só contar esse dado que eu acho maravilhoso. A primeira música que eu acho, assim, o primeiro disco, né, como ele é duplo, a primeira música, que é o Pharaoh's Dance, é só um lado inteiro do disco, são 20 minutos. E a segunda música do disco é o lado inteiro também, que é a Bitches Brew, que tem 26 minutos e 59 segundos. Daí depois ele dá uma acalmada, o lado... Na real é um single, né? Na real é um single. É um EP, né? Quase um EP. É um EP. Daí o lado C tem mais 2 músicas e o lado D mais 2 músicas. Só que daí quais são os dados interessantes desse disco que eu acho? Primeiro que é um momento de quebra dele, né? Na época ele era casado com a Bette Davis e ela que meio que minou na cabeça dele de falar, não, você tem que começar a ouvir essa galera nova aí, essa galera do rock, tem que quebrar parâmetro da música. E o Miles, ele já era um monstro sagrado aí do jazz, e entrou na cabeça dele que ele tinha que fazer uma coisa diferente. E aí que surge, cara, vamos chamar aí que o Fusion, né, surge daí. Mas, velho, esse disco é um mantra sem fim, ele é uma loucura maravilhosa, assim. A primeira vez que eu vi esse disco foi com meu querido amigo Rodrigo Luciano, me apresentou esse disco. Cara, é uma pedrada na cabeça inesquecível, porque ele é diferente, mesmo hoje. Todos esses discos que a gente está falando, eles estão fazendo 50 anos de idade, né? Mas uma audição dele hoje em dia, ele é tão novo na forma de pensar música, em estrutura musical, nessa coisa das camadas musicais, né? Tem muita banda moderna que faz isso. E ele faz com uma maestria tão boa, assim, tanto que o instrumento dele, que é o trompete, ele some em 20 minutos de música. Não é 20 minutos de trompete sem parar, né? Senão socorro. Mas é demais. Esse disco, assim, não é uma porta de entrada para o Miles Davis. Você, ouvinte, que não conhece ele, por favor, não ouça esse disco como o primeiro. Do mais, você vai ficar maluco. Mas quando você tem a ciência da escalonada da carreira desse cara, o Bitches Brew é o Master of Puppets do Miles Davis. Baita disso. Aí. E foi um inferno pra gravadora, né? A gravadora entrou em curto-circuito, porque
Foi uma loucura para eles, as exigências dele de banda, de... E eu gosto, surgiram depois uns documentos dessa gravação, e tem o produtor mandando pro CEO da gravadora, da coisa, falou assim, temos um problema com a gravação do Miles Davis, com o disco novo do Miles Davis. E ele, como assim, que problema? Aí ele só responde assim, he wants to call it Beaches Brew. Os caras estavam falando, não, como assim? Não, ele é esse o nome ou joga fora o disco, não tem o que fazer. Os caras desesperados, como assim? Ele falou, he wants to call it Beaches Brew, ponto. O fax, o fax não, o memorando lá, o datilografado é só isso. Telegrama. O he wants to call it... É que é muito foda porque depois do Kind of Blue, do sucesso do Kind of Blue, ele começa a sacar que, tipo, o jazz que tem que vir nele, né? Ele fala, vem em mim, cara. Eu vou criar todas as tendências que eu quiser aqui e foda-se. Vocês vão me seguir e acabou. Tipo, é isso, assim. Aí ele, tipo, pega aquelas capas de disco com as mulheres, tipo, né? Porque era muito no fim da virada dos anos 50 para 60, as capas de disco eram com os modelos, as pessoas felizes e tal, velejando. Ele fala, tira esses brancos daí. Aí ele bota a mulher dele, que era negra, né? Antes da Bette Davis, eu esqueci o nome da mulher. Ele bota ela na capa. Falo, não, aí, ó, bota minha mulher na capa aí. Aí a mulher dele passa a ser modelo das capas, que é aquele Someday My Prince Will Come e tal. E essa coisa do... Eu gosto até mais eu escuto com mais frequência o In a Silent Way, que é o disco imediatamente anterior ao Beaches Brew. Que é maravilhoso. É lindo demais, assim. Mas, assim, eu gosto... é foda porque ele vem puxando, né? E o que ele puxa de músico, né? O que é muito impressionante desse disco é o que ele puxa de gente. Os caras que tocam com ele aí, e aí ele vai também, aí ele vai na contramão dessa coisa, né? Que era o jazz, que tinha muito cara negro tocando e tal, ele ali vai caçando uns caras, tipo Dave Holland. E aí vem um baixista de baixo elétrico tocar com ele, que era uma coisa que não era comum também. É foda demais. Eu tenho aqui um DVD, velhão, que saiu na época aí que eu trabalhava com um disco, que é o show da Ilha de Wright, né? Que é bem dessa época. Eu não lembro Ilha de Wright se ele já... Ilha de Wright é que ano? 70, né? 70. Se ele já tinha lançado o disco ou ia lançar o disco, mas o show tem acho que 37 minutos e a música chama Call It Anything, porque não tinha nome a música. Ele meteu um improviso lá com os caras e é isso. É o Dave Holland, o Jacques DeJohnette na bateria, o Ayrton Moreira. O Ayrton Moreira saiu do Brasil para tocar com ele, né, velho? É muito foda, muito foda. A fase aí é isso. É baita disco. Busquem conhecimento. Eu não tenho ele aqui, porque, como disse nos meus amigos, é o meu elo perdido da coleção. A gente vai fazer um apoia-se para compre. Padrinho. Ajudem o Fernando, a padrinho Fernando para ele conseguir um Beaches Brew. Senhor Igor, já que o senhor estava falando aí, vamos lá, seu disco. O meu disco é este aqui, que é o Loaded, do Velvet Underground. Dá uma afastada para quem não. Afasta. Vamos ver o disco. O Loaded essa capa é demais, cara. Ele é o último disco do Lou Reed no Velvet Underground. Ele é o Velvet Underground meio sucateado, porque a Maureen Tucker tava grávida, em licença maternidade também. Quem que já tinha saído? Peraí, deixa eu ver aqui. Olha o seu Fábio. Tá na lista de todo mundo isso aí. Esse aqui era o reserva, era o Coringa. O Cage já tinha saído, enfim. E aí entra um cara nesse disco que tem um papel bem importante que chama Doug Yule, que é um cara bem presente na cena da turma do Velvet, da Factory ali. Esse cara, ele canta 4 músicas no disco. E eu tava lendo um pouquinho sobre a história desse disco e porque é um selo da Verve, né? E os caras só gravavam jazz nessa época. E aí vem o Velvet Underground e fala, porra, não, os caras aí saíram da outra gravadora e tal. Pô, não, vamos trazer. Só que aí o diretor artístico lá vira e fala pro Lou Reed, fala, mano, não dá pra fazer umas coisas mais... Sem ficar falando aí só de loucura, de droga que você faz aí e tal.
Aí o Lou Reed fala, beleza. E aí, assim, realmente o disco tem um sucesso comercial que não tinha tido nenhum dos outros discos do Velvet Underground. E o que é também um sucesso comercial inédito para o próprio selo. Que é um negócio que um selo que era só de jazz, ele tinha. Era um selo muito nichado. E aí entra um artista que é um artista pop. Porque esse disco ele tem muita coisa de um rock muito, digamos assim, eu na minha vida de jovem senhor, é um rock muito agradável, eu diria. Mas ao mesmo tempo, o lado dele, tipo, mega, que é puta característica do Lou Reed também, que é mega melancólico, também é muito, assim, é de beleza sublime. Eu gosto pelos dois lados, porque aí, quando o cara vem no Lou Reed e fala, mano, faz um bagulho diferente aí ele vai e fala assim, tá bom, vamos fazer aqui, ó, Sweet Jane, vamos fazer. Aí o cara, tipo, o cara fala por que ele é genial, né? Ele fala, então tá bom, toma aí. Toma esse rock and roll, toma esses bagulho aqui, eu sei fazer. E aí tem as outras músicas que eu acho que tá principalmente no New Age, que é a última música do primeiro lado, e no Oh Sweet Nothing, que é uma música que eu conheci lá na trilha do Alta Fidelidade. E que sempre me marcou bastante. Aí quando você ouve ela no contexto do disco, é a última música do disco, né? É muito foda. Esse disco eu ouço, é um dos discos que eu mais ouço nos últimos anos da vida. Porque eu também consegui este, que infelizmente está cada vez mais deteriorando o começo da primeira do Who Loves the Sun. Eu vou ter que arrumar um outro, que ela pula mesmo. E é uma bosta, mas tudo bem. Caraca. E piorou, assim, sei lá. Eu tô com uma vitrola melhor e piorou. Mas enfim, mas eu escuto muito, muito esse disco. Assim, praticamente toda semana eu escuto esse disco uma vez, pelo menos. E é isso. Legal. Genial. Então eu vou fazer um link de novo com o disco que foi falado aí nesse round, que é este aqui agora. The Stooges Fan House. Eita. Baita disco. Pedra fundamental da música. Oitavo Dan, porra. Uma edição bacana também, Gatefold. Tem aqui o Iggy Pop em toda a sua sensualidade na capa interna. Né? Que ser humano, cara. Que ser humano. Puta que pariu. O Stooges, assim, pra quem não conhece, é sacanagem, né? Quem não conhece, para aí, vai ouvir. Quem não conhece, você está errado. É a grande banda que ninguém ouviu, né? Mas quem ouviu, pirou e montou banda. Foi só falar aí. Vendeu pouquíssimo. Foi tipo um puta de um furo, assim, né? Só que quem descobriu o Stooges foi o Danny Fields. Danny Fields, que é um cara lá, produtor da Elektra Records, que depois assinou com o Ramones, também trabalhou com o Velvet, também trabalhou com o Doors, várias coisas que estavam rolando aí. E o Danny Fields viu um show do Stooges e, assim, era só barulho mesmo. E o Iggy Pop doidão. E ele falou, cara, eu nem sei o que esses caras vão fazer, mas eu preciso assinar com esses caras. Porque era uma época ainda que talvez tivesse essa coisa assim, isso não vai me nada, mas eu preciso gravar isso. Aí o Danny Fields deu esse abraço nos caras e gravou o primeiro disco, que assim, eles não tinham música composta. Então, reza a lenda que o Danny Fields mandou os caras para casa, eles moravam todos numa casa, trancaram no quarto e falou assim, vocês vão sair daí com 8 músicas. E aí foi o que foi, né? E é um disco super mal produzido o primeiro e tal. Aí, por conta disso, um fato pitoresco do Fan House é que a Elektra vendo, tipo, primeiro, o disco estava mal produzido, uma qualidade ruim de som, apesar das músicas serem foda, tem o Wanna Be Your Dog, etc. Aí os caras chamaram o produtor. Quem eles chamaram? O produtor desse disco é o Don Gallucci. Quem é Don Gallucci? Que também tocou órgão e piano no Fan House. Don Gallucci era o tecladista do Kingsman. E na gloriosa gravação do Louie Louie, é ele que está tocando, com os seus tenros 14 anos de idade. Nossa. Ele toca na gravação do Louie Louie, que tem tudo a ver com os Stooges, né? Você pensar o Louie Louie ali, os Sonics também, né? Com esse som mais sujo, mais garageiro e tal, foi uma coisa que
que alimentou muito o Stooges. Isso aqui, cara, isso aqui é a pedra fundamental do punk, na minha opinião. Todo mundo que ouviu isso aqui monta uma banda punk depois. Então é isso, busque conhecimento. Tem a minha música favorita do Stooges, que é o TVI. E essa aqui é uma edição dupla, que tem o disco, né? O disco 1 é o disco com 7 músicas, 7 músicas originais, e o segundo disco é um disco de extras, com outros takes das músicas. Legal. Segue o jogo. Segue o jogo. Eu vou agora apresentar para mim a Excalibur dos anos 70. Mas o Tuco fez essa rodada, não? O Tuco, ele vai acompanhar comigo aqui esse disco. Tá bom. Comprei por exemplo, o Load tá no Tuco também. O Load tá na lista do Tuco também. Eu tive acesso às listas. Eu tive acesso. O Intercept mandou pro Tuco. Esse disco aqui, cara, ele só é o último disco de estúdio da maior banda do mundo. Essa banda aqui, ó. Esses mano aqui de Liverpool, os Zé Droguinha de Liverpool, os Beatles, Let It Be. Cara, não precisa falar nada desse disco, né? Ele, assim, ele tem a história triste é que na realidade é o último disco de estúdio lançado, mas não é o último disco gravado, né? Eu nunca entendi essa história. Por que raios eles gravaram? Porque o Let It Be teve aquela história do filme. Que eles estavam filmando as gravações. Isso. E aí foi uma puta cagada, um puta climão. A Yoko lá no rolê, e o climão dos caras, e dá várias tretas. Tem uma hora que o George Harrison fala: vocês querem. Então fala assim, fala o que você quer que eu faça. Eu faço. É isso? Eu faço isso. Não, então me fala o que eu quero. Sabe, os caras perdem um pouco ali a linha e tal. Então eles engavetam o Let It Be. Aí depois, num outro momento, o Abbey Road é um momento, tipo, menos tenso. Que eles gravam, é um disco que eles gravam até meio rápido, assim, não lembro direito da história toda do Abbey Road. Mas aí eles lançam. Eles gravam e lançam no. Eles gravam e lançam no final do 69 ali. E aí, com a banda já terminada, o Let It Be sai e a banda já não existe mais, né? Os caras falaram assim, tem um disco aí parado, né? E aí, acho que é nessa que põe aquelas orquestrações lá, né, como é que é o nome do produtor lá? Do George Phil Spector. Do Phil Spector, né? do Phil Phil Spector põe umas coisas, umas orquestrações. Que depois saiu a versão Naked. Que é bem melhor. Eu não gosto, não. Eu gosto dessa mais floreada mesmo. Na real, eu não gosto do Let It Be. Ai, problema seu, Fabio. Eu gosto demais, eu sei. Cara, ó, um disco que tem Across the Universe. No mesmo disco tem Across the Universe, tem Let It Be, Dig a Pony, Get Back. Cara, I Got a Feeling. Puta música. Diga Pony, que é o Cognatas, né? O Piquimunda. É o Piquimunda, lembra? Lembra do Cognatas? Sim. Mas, ó, eu tenho muito carinho por Beatles, né? Que é a primeira banda que de fato, eu gostei, assim. Apresentado ela, eu tinha, sei lá, uns 9 anos, 10 anos. E foi a primeira vez que eu tive consciência de banda, assim. Agora é a hora do senhor dar um seu show-off aí, que o senhor tem todos os discos, não é? Sim. Você brilhar, não é? Brilha aí, Fernando. Olha o seu momento. Nossa, momento consumista, né? Você tem todos mesmo, assim? Não, eu tenho todos de estúdio. Os álbuns, né? Os álbuns. Certo. Eu tenho os álbuns, eu não tenho coletâneas. Tenho uma coletânea só. Certo. Mas são os 12 álbuns de estúdio eu tenho. Do primeiro... Nossa, meu cérebro... Please Me até Let Be. E eu fechei a coleção ano passado. No meu aniversário de gloriosos 42 anos, eu comprei os últimos 2, que era o With the Beatles e o Reis do Revolver?
Não, Revolver eu tenho faz tempo. O Revolver, ele tá existente na minha coleção há muitos e muitos anos. Já. Se você fechou a coleção ano passado, há esperança pro Beats Brew, cara. Tá vendo? A esperança. Esse Larry B eu comprei com o senhor Fábio Moreirão. Estávamos em um momento de férias. A gente foi naquela loja desse lá aqui também. No Greenwich Village. Naquela loja que, por acaso, é a capa do disco do Bob Dylan. Do Bob Dylan. É a rua da capa do disco. O Larry B é um dos que eu furtei do meu pai. É um dos que eu furtei do meu pai, é o Larry B, tá aqui. E, cara, você já viu a história que... Vai sair na herança depois da briga, mas... Já viu a história que Please Please, a letra de Please Please é sobre sexo oral? Nossa, que loucura. Tudo não, né? O que não é? Essa coisa do não Please, é sobre sexo oral. Tudo que você faz na real é lê a letra e pensa no namorado pedindo, meu, por favor, vai só um pouquinho. Só um pouquinho. O que você faz é se levar isso. Buscar conhecimento, eu vou procurar ler depois. Meu Deus. Tá. E a data de lançamento do disco, tem que falar, né? Pelo amor de Deus. Dia 8 de maio de 1970. Então, foi outro disco que já fez 50 anos. Mas vamos lá, senhor Igor. Você agora. Agora eu vou pro meu segundo colocado, é isso? Pro meu... Acho que é o antepenúltimo, hein? É o terceiro. Eu acho que a gente tem que ir bem rápido, cara. Não, já foram 3 aqui, ó. Já foi o Syd Barrett. Então vai no 4. É o 4 agora. O segundo. O 4 é esse aqui, Neil Young, After the Gold Rush. Aff, Maria. Esse é maternal. Aí você apelou. Olha o Igor botando botar o Neil Young, After the Gold Rush. Esse é a minha baleia branca. Esse é meu White Whale. Eu tenho um CD, porque aqueles remasters do Neil Young que saíram eu comprei tudo. Esse disco é foda, porque ele... E assim, ele é foda. Sou suspeito para falar do Neil Young, porque assim... E existem vários Neil Youngs, várias fases bem diferentes. Não tô falando nem daquelas fases mais... Ele gravou um disco de rockabilly, mas eu tô falando de momentos mesmo. E assim, aqui o que é marcante... que eu estava muito pensando nesse disco para falar sobre ele, é que ele está entre o Everybody Knows This Is Nowhere e o Harvest. E ele é meio que assim, ele é quase que uma degustação de tudo que ele viria a fazer na vida. Assim. Aqui tem, acho que a síntese, esse é o disco... Eu comecei a escutar o Neil Young por uma coletânea, que é muito marcante para mim, porque assim, eu lembro da ordem das músicas, e aí eu fui atrás, porque eu gostei muito, e falei, eu vou comprar esse disco, aí eu saí comprando tudo. Uhum. Mesmo em CD, a maioria do que eu tenho é em CD. Eu tenho uns 9 vinis e uns 30 CDs. Mas esse disco, ele é foda porque ele tem um momento que é a música After the Gold Rush, que é ele no piano, ele tem coisas, ele não é assim, os caras do Crazy Horse tocam no disco, e os caras da outra banda que normalmente ele usava uma outra formação em outros momentos, então o próprio Stephen Stills toca aqui, o Nils Lofgren, que é um cara que depois veio tocar aqui, acho que o Nils Lofgren agora, não sei se está... Não lembro agora. Que tem alguém que substituiu o Poncho lá, que saiu do Crazy Horse agora. Mas os 3 caras do Crazy Horse estão aqui. Ainda é o Danny Whitten, que não tinha morrido. Então, mas tem tudo aqui. Assim, também estão músicas que, assim, do mesmo jeito do Leila, são músicas que me emocionam demais. Assim. Quando eu escuto, eu fico emocionado de verdade. Assim. Aquele Don't Let Them Bring You Down, mano. Aquilo é, pelo amor de Deus, tem várias, assim, tem várias. O Southern Man depois teve os caras Lynyrd Skynyrd respondendo para ele, depois ele responde para os caras de novo, né? Ele ficou provocando os caras e tal, mas porque o Neil Young, ele até tem um momento obscuro de apoiar o Ronald Reagan, que é uma merda, mas tudo bem. Mas assim, a música dele, ela tem... merda, mas tudo bem. Mas aí, porra... O cara tem uma pegada política
em tudo que ele fez na vida que não tenha, tipo, ver com a política mais pura de partido, que quer que, mas assim, é do homem simples, de você ser fudido, de você querer uma vida simples, assim, ele tem umas coisas muito fodas, assim, e o Salterman tem um pouco isso, pô, você tá... E aí, quando o Lynyrd Skynyrd responde, aí tipo, é foda, porque é com o Sweet Home Alabama que eles respondem, né? E depois aparece o vocalista com uma camiseta do Neil Young, tem toda essa história aí. Mas voltando aqui ao disco, é um disco que me emociona demais, assim, e acho que é um disco que é, assim, é uma amostra do que ele fez de melhor depois, porque o Neil Young é um cara de repetições, e tem outros artistas que eu gosto que tem de repetições obsessivas de temática, de musicalidade, que é outro que eu Instrumentação gosto, de acorde, né? outro que eu gosto muito, que tem repetições na vida inteira, e assim, repetição num sentido muito positivo é o Tom Zé. E o Neil Young, ele recorre, tipo, décadas depois ele vem e faz a mesma música, ou ele põe uma música com nome diferente, mas trazendo de novo o mesmo tema, e parece que as coisas sempre voltam para esse disco. E ele não tem a crueza do Everybody Knows, ele não tem a coisa mais fina, mais country, mesmo, mais secona do Harvest, mas ele tem um pouco dos dois, assim. É foda. Esse disco é tomar no cu. Esse disco pra gente aqui também ganhou uma conotação mais afetiva nova, porque era o disco que a gente usava para ninar o Lucas nas intermináveis noites de gases e choradeira de madrugada. Botava lá bem baixinho no iPod na sala e botava ele no colo e dançava com ele quase o disco inteiro. Então, pra gente ganhou uma outra, né? Outro significado esse disco também. Maravilhoso. Que bonito. Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Também fazendo o link, né? Que eu tô conseguindo fazer links aí direto. Linkeiro. É o segundo disco do Crosby, Stills & Nash, Deja Vu. Apesar de não ser o meu disco favorito da banda, que é o primeiro, foi também o disco que me introduziu à banda. Foi o primeiro disco que eu ouvi, que eu pirei, que, essas harmonias vocais e tudo mais. O interessante sobre... Assim, tem maneiras diferentes de classificar se é o primeiro disco do Crosby, Stills, Nash & Young ou se é o segundo disco do Crosby, Stills & Nash, né? As porras dos streaming, então, os streamings estão separando. Estão separados, né? Então, assim, eu não sei muito bem qual é esse lance. Assim, esse disco tem músicas sensacionais, é incrível. Por que eu gosto mais do primeiro em relação a ele? Parece que eu estou falando mais do primeiro, né? Mas qual que é o lance? O primeiro eu acho que ele traz mais uma banda. Tem mais uma unidade. Em composição, em desenvolvimento e tudo mais. Esse disco, se você for ver a lista das músicas, eu acho que esse disco é mais um Crosby, Stills, Nash e Young do que Crosby, Stills, Nash e Young. É um ensemble, né? É um ensemble, não é bem uma banda, porque, né? Assim, tem 9 músicas. No lado A, tem uma do Stills, uma do Nash, uma do Crosby e uma do Young, e aí é o cover do Johnny Mitchell com o Woodstock. No lado B tem uma do Stills, uma do Crosby, uma do Nash e uma do Young. Então, assim, eu acho que... Assim, posso estar sendo maldoso nessa coisa, mas eu acho que é mais assim, cada um traz 2 músicas aí e a gente faz um disco. Sabe? O disco dos truta, dos irmãos. Vamos fazer um bagulho aí. O cara aí tá parado, quer gravar 2 músicas nós aqui, fazer o resto das músicas e tal. Traz 2 músicas e a gente grava. Né? Então, assim, apesar de ser um disco muito bom e ter músicas muito boas e tá aqui na minha lista, etc., por conta disso e por conta da significância histórica da banda e dos integrantes, etc., mas é um disco menos... Como é que eu vou dizer? Ele é meio descolado, assim. As músicas não são exatamente... Assim, é meio um pupurri, assim, né? Não tem a identidade que tem... Por exemplo, o primeiro disco tem uma identidade muito marcante, que essa banda é isso. E o segundo disco ele tem essa coisa mais das composições unitárias. Tá? Mas é isso. Próximo. Então, sim, agora... dados técnicos rapidamente. Foi produzido pela própria banda.
foi gravado entre julho de 69 e janeiro de 70 e saiu no dia 11 de março de 70. Muito bem. E agora entramos efetivamente na super, hiper, mega reta final com o terceiro bloco. Obrigado. Terceiro bloco. Terceiro bloco. Terceiro bloco, os últimos discos. Topzera do Igor. Meu último disco do ano. E, vamos lá, eu vou fechar aqui. Meu último disco do ano, dos 5, foi o último gravado em 1970. Esse disco brasileiro, de um brasileiro que faz uma falta danada para esse Brasil merda que a gente vive, um cara chamado Sebastião Maia. Por acaso, o primeiro disco desse ilustre Tim Maia, um nome dele mesmo, Tim Maia. Cara, eu tô mostrando aqui o LP que eu tenho. Cara, esse disco é maravilhoso, porque ele... o Tim Maia tem uma história que é incrível, né, cara? Ele é um fudido de marca maior em todos os aspectos e escalas, né? E até o começo dele foi muito complexo, né? Ele com o Sputnik, sei lá, com o Roberto Carlos, com o Erasmo, que era como é a turma da Tijuca, né? Que além deles tinha o Jorge Ben. Os caras tudo era truta de adolescência. Mas o Tim Maia, o Sebastião, ele era o cara mais ferrado. Ele só se enfiava em roubada, foi para os Estados Unidos, viveu ilegal lá 5 anos. Meu, se você quiser buscar conhecimento, o livro, ele é legal pelas informações. Eu não sou um grande fã do autor, que é o Nelson Motta, o Nelsinho Motta, que é o Som e a Fúria, que é a biografia do Tim Maia. Lá você tem mais informações sobre esse ser humano ímpar. Mas, cara, a história é que no final das contas, ele, pelo esse histórico dele dos Estados Unidos e técnica vocal, que ele aprendeu ouvindo muito soul, ele acabou sendo o cara que não deu certo de todos esses caras, por causa de Jovem Guarda. Ele não era um estereótipo de jovens belos que se esperava na época, e ele acabou conseguindo um contrato com a Polydor, né? Polydor, a gravadora. E, cara, esse disco é uma loucura, porque ele é uma fusão de rock com baião e soul, assim, uma doideira, assim. A primeira faixa, que é Coronel Antônio Bento, é maravilhosa. Cara, a voz dele, que baita voz. Puta que pariu. Ele só, assim, o único disco que se equipara em potência vocal é o Tim Maia Racional 1. Quando ele deixa um pouco as dorgas e, cara, a voz do cara vira um veludo de novo. Então, assim, se você quer ter um Tim Maia pleno, ouça esse primeiro disco. Aí é emocionante, né, cara? É incrível, assim, a carga emocional que ele consegue trazer pra música, né? Cristina, Jurema, nossa, eu amo você, Azul da Cor do Mar. A história dessa música é maravilhosa, né? Que na época, eu não vou lembrar informações precisas, Super preciso. mas nessa época ele morava de favor com uma galera, que era essa galera da Jovem Guarda, num apartamento. E ele dormia no sofá do AP, que eles chamavam de dromedário, porque ele tinha umas corcovas, assim, era tudo torto. E ele, cara, daí teve uma história que um dos caras era um chileno. Cara, lá ele pegou e foi viajar com a namorada e o Tim tava dormindo no sofá. Porra, eu vou dormir no quarto do cara, né? Quando ele foi no quarto do cara, o cara tinha um pôster. Aqueles pôster tipo, de borracharia. Mulher com um mar azul no fundo. E, cara, o cara compôs a música pensando na desgraça que era a vida dele. E se você ouve essa música pensando nessa história, você fala, caralho, que desgraçado, né? Que vida medonha esse cara tem. E é o grande hit, né, desse disco. Azul da Cor do Mar. Mas é isso. Falei demais. Esse disco ele foi lançado em
junho de 1970, não consegui a data precisamente. Cara, você percebeu que você pegou só meio ano, né? Seus discos todos são do primeiro semestre. Nada do segundo semestre. Segundo semestre de 1970 não presta. Pô, eu tenho um monte de coisa aqui. Não, eu tô brincando, pô. Eu tô zoando. É que o cara é o cara do número, velho. Esse disco ele vai mandar no grupo que tem um número que, ó, você percebeu que, tipo, tal disco tem tantos anos, é mais velho que seu pai, não sei o quê, vai mandar um negócio assim. Pode crer que ele vai mandar um negócio assim, ele vai fazer Você é doidinho dos números. Ele vai deitar pra dormir e vai ficar assim. Esse disco saiu durante a Copa, então, hein, Fernando? Talvez. Junho, né? Junho de 70? Pode ser. Tem a ver. Mas, cara, é isso. É um disco que também eu tive acesso bem jovem, assim, adolescente. Pra mim, na época, era um baita ecletismo, né? O Tim Maia. Eu vou dizer que, obviamente, eu gostei mais de Tim Maia depois de mais velho. Porque o Tim Maia, essa época que a gente tinha 17, 18 anos, o Tim Maia tava naquela derrocada lá do "Ó, o retorno aí, Moreira!" Só faltava em show. Era zoado. Puta que pariu. Zoado demais, que ser senador, tem umas paradas malucas assim. E ele era mais uma figura pitoresca e folclórica para nós jovens do que de fato músico. Ele era mais um cara de baile para o tiozinho, né? Música de Réveillon. É que ele fala, vocês têm que ver que o Jorge Ben é lindo e o Tim Maia é gostoso, e o Vando com as calcinhas dele. Tem uma entrevista dele pra MTV que é memorável, velho. É muito foda. Não, eu acho que ele voltou para nossa geração quando começou a rolar aquelas edições piratas do Racional, né? Sim. Esse foi o. Eu lembro que foi o tipo, nossa, tem aí um disco do Tim Maia. Eu falei, eu pensando, Tim Maia, você tá tirando, né? Cara, pensando nessa versão 99, mais ou menos. Isso foi ali na virada do 2000, começou a popular essas edições. Os CDRs, raros. CDR. Que eu reativei o meu. Uhum. E aí você vai atrás do resto da discografia, né? E aí você para o que é fino do que não dá para ouvir. Da coletânea Millennium. Coletânea Millennium. Exato. Mas é isso, esse foi meu último disco. Por favor, agora brilhem seus discos finais. Vai lá, Igor. Vai fazer o pódio aí, Igor? O seu pódio? Primeiro lugar. Primeiro lugar. E aí a gente já deu um pouco de spoiler, né? Mas você que não reparou, no spoiler, teve uma banda, que nós já falamos dela, que lançou 2 discos em 1970. Isso é incrível, né? 2 ficou ruim, né? Dois mal ou menos, 2 meia boca. E o meu primeiro lugar é este. A pior capa de todos os tempos. A capa do 1 é tão legal e a do 2 é tão toda. Eu ainda vou numa festa fantasia com uma roupa igual desse maluco aqui. Esse cara ele tá de cueca segurando uma escada, né? E aí tem uma explicação que não resolve nada. Que é o seguinte: o disco ia chamar o Arpigs. E aí o Tommy me falou assim, não, mas os caras falaram, não, porque já tem a música e a música vai ter essa repercussão aí, porque o War Pigs os caras declaradamente batendo no Vietnã. E eles contam muito isso, que assim, porra, quando a gente chegou nos Estados Unidos foi foda, porque os americanos, a televisão americana escondia tudo que estava rolando no Vietnã, e na televisão inglesa a gente via tudo. E a gente tava no maior cagaço que era a iminência de tipo, mano, a Inglaterra vai entrar na guerra também. E a gente era tudo idade de ser soldado. Aí os caras falaram, não, aí o Geezer Butler fez a música, o pai dele tinha sido, tipo, militar também e tal. E aí ele fez a música nessa coisa de ser uma música antibélica e tal. E os caras queriam dar o nome do disco de War Pigs. E a gravadora, não, muda aí. Falei, não, puta, mas aí agora vai mudar? Vai ter que lançar o disco? Não, bota aí, Paranoid, que é outra música que é curta e grossa, direta do disco e tal. Aí eles falaram, a gente ficou com um disco chamado Paranoid, com aquele maluco que não tem absolutamente nada a ver com o Paranoid. Agora, um cara com um escudo assim meio triangular, uma calça laranja, uma cueca azul, uma camiseta amarela, um capacete redondão tipo chips e uma espada tipo um ginete assim, o que tem a ver com o War Pigs?
Também não tem nada, velho. É. E aí, assim, porra. Você tem que ir na festa, e ficar o tempo inteiro com a espada assim. Nossa, não importa o que você faça, você vai. O que eu acho é que você tem que ir nessa festa comigo e com o Bruno. Pra gente poder fazer o zoom, né? Com esse movimento. A gente fica um atrás do outro, assim, ó. E bota a capa, igual no Tom e Jerry, que o Tom e Jerry, quando eles são super-herói, e aí atrás tem o disco tocando a música do super-herói. Aqui é o gato, não sei o quê, a historinha. Eu sou bastante contestado pelos meus amigos. Eu topo, hein? Eu topo essa fantasia. Os Norks, inclusive. Sombra do Igor. Que bonito vocês pensarem que ainda vai ter festa depois disso. Né? Acho tão, a gente faz uma festa fantasia no Zoom. É fofo, bem fofo. É muito fofo. Eu sou contestado pelo Paranoid ser, inclusive, o meu disco Black Sabbath preferido. Mas eu cada vez mais vou achando os caminhos aí. E eu acho o som mais redondo, embora eu entenda a coisa do Master of Reality mais paulada, e a coisa do volume 4 para mim o volume 4 merecia ser muito mais bem produzido. Eu peguei ele em vinil, eles queriam pegar um pote de cocaína e jogar na cabeça. Eu peguei ele em vinil recentemente, uma edição 180 gramas e tal, e mesmo assim carece assim, esse também é 180 gramas, assim, é simples. O volume 4 até tem um encartezinho com as fotos e tal. Esse aqui é só um gatefold com uma foto macabra na floresta aí, mas o som desse disco tá muito foda. E eu achei uma das justificativas é que eu sou muito carne de vaca musical em algumas coisas. E aqui estão os sucessos, a parada de sucesso. Tipo, eu lembrei que assim, Iron Man e o Electric Funeral são duas músicas que o Beavis e o Butthead cantavam nas vinhetinhas. Então assim, tipo, aqui é pureza do riff. Que aqueles malditos daqueles caras que estavam no show ficam cantando o riff quando a gente foi ver o Sabá em 2013, né? Que vergonha. É horrível, cara. Você só consegue ouvir o solo do Paranoid, porque os caras não tem como cantar o solo do Paranoid, que é um solo que não tem. Ainda mais aquele som tosco do Campo de Marte. Né? É chato, assim, mas assim, Igor, por esse aspecto. Além dos hits, tem Fairy Weird Boots, né, cara? Acabou, né? Esse é o. Mano, essa música. Cara, eu acho foda porque, mesmo tendo essa quebra do Planet Caravan, que é uma balada, uma coisa esquisita assim, você tá escutando aí, dá essa quebrada do Planet Caravan, e a última música do lado A é o Iron Man. E assim, o Iron Man foi a primeira música do Black Sabbath que eu vi na MTV, no Gás Total, eu devia ter, sei lá, 15 anos, e é um clipe ao vivo do Beach Club. Eu falei, parou! Eu vinha da escola, fazia a lição. Do Paranoid? Do Iron Man. Ah, do Iron Man, tá. Iron Man. Fazia a minha lição e sentava lá na cama da minha mãe, que é onde tinha televisão, para assistir. Aí eu falei, não é possível, gente. Não é possível que isso existe. E aí eu falei, puta, o cara com os cabelos desse tamanho, assim, ó. O Geezer Butler tinha uma samambaia dessa era, assim, ó. Falei, puta que pariu, olha esse bagulho, eu quero ouvir isso 1000 vezes. É engraçado, então, né? Assim, é a coisa da carne de vaca, assim. Hoje eu escuto, eu escuto o Sabá, tipo, tem dia que eu boto Sabá Blood Sabbath e fico escutando um monte, assim, mas eu gosto desse disco muito por isso também, porque daqui saiu aquilo que tipo, define, assim, as credenceiras, né? Tipo, que você falou, a coletânea do Creedence, mas aqui, tipo, essa coisa, War Pigs, Paranoid e Iron Man, embora eles tenham outros sucessos na parada de sucesso, tipo, é isso. Mas é o lance da pedra fundamental, como o Fábio falou, do Fan House. Né? Quem ouviu isso aí montou uma banda de metal. Porque tem a coisa de falar que, isso aqui define o metal, assim. E
tem a coisa do Led Zeppelin, mas no Sabá não é só porque o primeiro disco do Sabá também é muito marcante. Da coisa do riff menor, daquela coisa soturna e tal. Então não dá para falar que só esse disco faz os caras montar a banda de... São os dois. Só que aqui vem a coisa, tipo... Aqui fechou, assim, aquela coisa... tipo, ornou. É isso, eu acho muito redondo, muito redondo. Assim. E ele é mais carne de vaca mesmo. Mas eu sou... tá explicado. A minha música favorita desse disco é Planet Caravan. Eu acho incrível essa música. E você que é um pantereiro, tem no Far Beyond Driven do Pantera uma faixa bônus, né? Super bonita. Bonito. Bonito. É. Só para constar. O meu favorito é o Master of Reality mesmo. Mas da maioria das pessoas. Da maioria. Master of Reality é demais. Esse disco foi lançado, só para constar aqui, 18 de setembro de 1970. Então ele não fez 50 anos ainda, a gente pode comemorar, fazer um bolinho e uma festinha no Zoom para esse disco. Festinha para usar a fantasia. Fica a dica. Não, e outro dia, assim, botei ele para tocar, e nesses meus dias bebão de quarentena aqui, aí você fica escutando o War Pigs e você fica mais triste, né? Você fala, puta que pariu. Puta vida injusta. Esses caras, filha da puta, estão aí, os mesmos caras, velho. Tipo, fazendo os pobres lá lutar as guerras deles. Puta que pariu. Aí, tipo, dá umas deprê foda. É porque velho. É atual. Cara. E muda, tem isso, né? Bora pro último. Bora pro último da noite. Tchau. Em homenagem ao Serpentor Fernando de Andrade. A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado. Que a banda Mutantes. A banda chama Os Mutantes, mas nesse disco eles estão acreditados só como Mutantes. Banda preferida do filho do Joleno. Então, essa edição aqui é uma edição da Polydor de 85, que eu comprei lá na Baratos Afins, com um preço astronômico na época. E hoje tá barato, mas na época era astronômico. E eu acho, assim, apesar de não... Assim, eu acho difícil, com Mutantes e com várias bandas que eu gosto muito, conseguir eleger ele favorito. Então, assim, durante muito tempo, o meu favorito foi o Mutantes 2, né, de 1969. Mas já teve épocas que esse foi o meu favorito. Eu acho, para mim, apesar dos primeiros discos Mutantes também terem feito muito sucesso, eu acho que esse é um disco de consolidação da banda. Porque eu acho que, assim, no primeiro tem muita influência do tropicalismo, então tem muita composição do Caetano Veloso, por exemplo, né? Tem covers e etc. O segundo já tem mais composições dos Mutantes mesmo, mas também tem outras contribuições, né? Acho que talvez o segundo seja o meu favorito. Esse aqui eu acho que meio que consolida o que o Mutantes... Quando você pensa em Mutantes, você pensa talvez nessa fase, sabe? Talvez nessas músicas, assim. Eu acho que esse disco também os caras acharam a limpeza do som que não tem nos outros dois, embora o segundo também seja... Esse disco eu escuto, eu falo, porra, limpou, velho. Sim. O som tá... Esse disco é muito foda por isso também. E tem muita música boa, cara. Tipo, Ave Lucifer, obra-prima. O Jogo de Calçada, que eu gosto pra cacete também. Que é uma música que algum dia eu gostaria de tocar também. Que é um baião, um rock bizarro, muito louco. Então, assim, esse aqui é uma dica pro Fernando ouvir. Com calma. Você ouviu? Sim, é muito bom. Ah, que bom. E com isso, eu também queria trazer um nacional, né? Shame on me que não tem nenhum nacional na minha lista, mas... Eu queria trazer... Eu estava ouvindo hoje um de 70 também, que chama o Milton. Aquele Milton. Cimento, baita disco. É o Milton, né? Acho. Milton. Sei lá. Que é aquele que é um grafismo na capa, é só a sombra dele. Sensacional o disco também. Bonito. Mas eu não tenho, então não trouxe. É isso, né? E qual é o número? Sim. Dados Técnicos, produzido por Arnaldo Sacomani,
que agora é jurado do Ídolos, acho. É, Ou do isso mesmo. Show de Calouros, um negócio assim. É isso, Junto né? com o Décio Pittini. A Flor. Ele foi gravado em outubro de 69, mas foi lançado em março de 70. Acho que esse aqui, de todos, acho que é o mais... Não, o Déjà Vu começou a ser gravado em agosto de 69. É o mais velho, mais anterior a 70, da minha lista. Legal, gente. Ó, a lição de casa aqui, ó. Que bonito, hein? Hã? Ó, só pra gente encerrar aqui, então, tudo, eu só queria fazer passar uma lista, assim, disclaimer de comercial de remédio, de falar de outros discos que a gente não falou, que tem muito discos nos anos 70, mas esses aqui a gente não citou nenhum deles e puta que pariu, é só disco ruim. Então aqui, rapidão na carreira e na corrida, ó, David Bowie, The Man Who Sold the World, Deep Purple in Rock, primeiro disco do Funkadelic, também auto-intitulado Funkadelic, disco solinho do Sr. George Harrison, All Things Must Pass, por acaso um dos preferidos da casa do seu Tuco. Grand Funk Railroad com Closer to Home, pô, baita disco. Hank-Wind, a banda do nosso amiguinho que faleceu há pouco tempo, o Sr. Lemmy Kilmister. James Brown com Soul on Top, baita disco. Jimi Hendrix com Band of Gypsies. Kraftwerk, primeiro disco deles, Kraftwerk. O disco That's the Way Love Is, do Sr. Marvin Gaye, A Man with a Beautiful Voice. Igual de alguém aqui do. Igual de. O Fernando Magalhães sem marketing. Eu tenho três aqui que não estão nesse seu disclaimer aí rapidamente. Um vocês vão me encher o saco, mas foda-se também. Um é o T for the Tillerman, do Cat Stevens, que é um disco lindo, e ainda porque ele é suporte da trilha sonora daquele filme Ensina-me a Viver, que é um filme lindo também. Um disco chamado Climbing, de uma banda chamada Mountain, que não é uma banda muito conhecida, mas é uma banda fodida. E é um puta disco. Puta disco foda. E o disco desse ano do Genesis, que é o Trespass, que não é o melhor Genesis, mas eles estão quase lá. Assim. Eles estão quase lá, é ótimo. Estão quase lá, porque o Phil Collins entra no ano. O Phil Collins entra no disco seguinte, mas ali eles já estão dando uma arredondada. É um disco foda. Tem o McCartney também, que é um disco foda. A gente até falou no meio do caminho, quando o Fernando falou do Larry B, que tinha disco de todos os Beatles, né? Sim. O McCartney é bom, mas ele também tem o Plastic Ono Band. E um do Ringo, que é um disco de jazz. Aí ele canta. Mas o melhor de todos é o do Harrison. Com certeza. Mas ainda tem mais disco aqui, ó. Tem o Back in the USA do MC5, que é uma pedrada. Tem o Atom Heart Mother do Pink Floyd. Tem o... é legal esse disco. Cara, tem ABC do Jackson's 5. Caraca. É isso, truque. Tem Roberto Carlos, o seu Roberto Carlos. E, por fim, um disco que ia ser o sexto disco da minha lista, que é o Lola vs Power Man, do Kings. Que eu acho... Lola versus Power Man do Kings, que é o melhor disco para mim do Kings. O Roberto Carlos tem disco em qualquer ano que a gente fizer, tem disco. Tem. Eu vou esperar o ano que saiu a Amazônia lá. Discos que fazem 49 anos. Todo ano tem aniversário de 50 anos do disco do Roberto Carlos. O ano que vem vai ter um. Pronto, olha os números, seu Fábio. A gente podia fazer uma página no Facebook igual aquela página, mesma foto sombria do Faustão todos os dias. Boa. Senhores, é isso? É isso. Valeu, gente. Só não pode esquecer Só não pode esquecer de seguir a gente nas redes sociais. Isso aí. Não é, Fernando? Exatamente. É tudo fácil. Feio, Forte, Formal Show, exceto no Twitter, que é @FFFcorp.
Porque somos uma corporação e vamos enriquecer. Que corporação, hein? Puxa vida. É a única corporação que dá prejuízo. Cadê a PLR dessa corporação? E se você for para o outro caminho de corporação de exército, nossos físicos, nossos históricos de atleta também depois contra nós aí. O meu reservista tá inválido. Já morreu. Só o último, vamos chamar os velhos, depois que morreu. O Walking velho vai primeiro. Mas é isso, gente. Falou, gente. Então fiquem bem, lavem as mãos e vamos sair dessa, será? Abraço. Tchau. Tchau.